Olá, boa tarde, sejam todos super bem-vindos a essa live da Jornada do Câncer. Essa live nasceu da necessidade da gente de acolher todos os pacientes que estão participando com a gente da nossa jornada. A doutora Vivian já chegou aqui, deixa eu mandar o convite para ela. Nosso primeiro encontro e a gente teve muitas dúvidas. E a doutora Vivian conseguiu um tempinho na agenda dela para falar com a gente. Boa tarde, doutora. E primeiro, muito obrigada, né, por arrumar esse tempinho para estar aqui com a gente hoje. Boa tarde, Anne. Esse tempo é fundamental, né? Porque todo mundo sabe que ontem a gente teve a nossa primeira aula e aí a gente resolveu, vamos fazer uma live tira dúvidas, porque a gente viu que tinha muita gente com dúvidas. Então, esse é o nosso objetivo hoje. Gente, então vamos começar para a gente não tomar muito tempo da doutora, porque a gente sabe que o tempo dela é super corrido. Doutora, ficou a seguinte dúvida de ontem, da Aline. O paclitacel, falei certo, doutora? Paclitaxel, falou. O paclitaxel dá dor nas juntas, doutora? Pode dar sim. E aqui, antes de eu começar a responder, né? Primeiro eu vou agradecer o patrocinador que a gente tem na jornada, que é a Daiichi Sankyo, mas dizer que qualquer medicamento que a gente fale aqui, Tite, tanto eu quanto o Anne, a gente não está prescrevendo para ninguém e a gente não está fazendo propaganda de nenhum medicamento aqui nessa live, tá bom? Essa live não tem nenhuma relação com medicamentos. A gente está falando de dúvidas de alunas da jornada do câncer. Mas respondendo a pergunta, então, o paclitaxel é uma quimioterapia branca, conhecida como quimioterapia branca, e pode sim dar dor nas juntas, que é nas articulações, nos ossos e nos músculos. Pode sim. E ela também pergunta, doutora, se a cisplatina em combinação, que é provavelmente a que ela está fazendo, né, afeta os rins, que ela fica com receio dessa combinação. Sim, olha, esses pacientes são... Gente, eu fico impressionada, sério. Mas, assim, é o que a gente ensina, né? Para os pacientes anotarem o nome dos protocolos, saberem exatamente o que tomam. A cisplatina é um quimioterápico, então, da classe das platinas. E pode, sim, alterar o rim. Tanto é que pacientes que tenham disfunção renal, onde o rim não está funcionando bem, não podem utilizar a cisplatina. A cisplatina só pode ser utilizada nos protocolos de quimioterapia naquele paciente que está com a função renal adequada. Tá? Existe um cálculo que o médico faz que chama clearance de creatinina. É um cálculo mesmo médico, né? E aí você deve perguntar isso para o seu médico. E a gente só pode fazer essa cisplatina quando esse clearance de creatinina está acima de 50, né? Então é importante, sim, monitorar a creatinina nos exames antes da quimio, porque toda quimio o médico pede um exame de sangue, que vai ver imunidade, creatinina. Então, através desse exame, ele vai monitorar se está tendo intoxicação dos rins pela cisplatina. Se tiver essa intoxicação, ele vai substituir essa cisplatina por uma outra platina, que é a carboplatina. Importante tomar bastante líquido, que isso ajuda a evitar essa intoxicação, essa disfunção dos rins. Olha, gente, quanta informação importante. E ela pergunta também, doutora, se tem alguma vitamina que aumente a imunidade e que evite a anemia e a baixa imunidade, que às vezes pode atrapalhar os protocolos.
Olha, eu digo que a principal vitamina que aumenta a imunidade não é aquela que compra na farmácia, é aquela que você vai se alimentar diariamente, que você encontra na feira ou no supermercado. Então, a melhor forma de você ter uma imunidade adequada para fazer o seu tratamento é se alimentar bem de alimentos vivos, assim como alimentos verdes escuros, feijão, lentilha, fígado de boi, carne vermelha naquela média que a gente tem de 500 gramas por semana, vão ajudar a evitar a anemia. Porém, em alguns casos, quando é uma anemia, né, com uma graduação mais grave, ou quando existe queda das células de defesa, que são os neutrófilos, abaixo de 1000, a gente pode lançar mão de medicamentos, né? Então, quando eu tenho uma anemia, né, uma hemoglobina menor do que 8, eu posso precisar de transfusão e eu posso precisar também de um medicamento que chama eritropoetina. E aqui, novamente, citando o nome de remédios, não tem nenhum conflito de interesses. E quando eu tenho queda da imunidade, que são os neutrófilos, que a quimio também pode causar isso, eu posso lançar mão das vacinas para a imunidade. Vou citar alguns nomes aqui. Granuloquine, Neolastin, que são vacinas que estimulam a imunidade, que devem ser aplicadas de 24 até 72 horas depois da quimioterapia. Então, começa com a alimentação e caso isso não seja suficiente, a gente pode lançar mão de medicamentos específicos para cada déficit aí dos quais ela perguntou. E a Flávia, doutora, pergunta o seguinte, sobre medicação de manutenção, o diagnóstico dela é câncer de ovário, BRCA negativo. Existe alguma medicação de manutenção para o caso dela? Existe sim, né? Que bom. E eu vou responder essa pergunta com base nos protocolos que a gente tem de 2023. Eu sempre falo que ano que a gente está, porque às vezes as pessoas vão ver depois e aí o protocolo já mudou. Mas hoje a gente pode fazer o protocolo de manutenção com um inibidor da PARP que chama niraparib, mesmo nas pacientes que não têm mutação do BRCA1 e BRCA2. Hoje esse medicamento ele é aprovado como tratamento de manutenção pós primeira linha de tratamento ou pós segunda linha de tratamento, naquelas pacientes que são sensíveis à platina, ou seja, as pacientes que fizeram quimioterapia para câncer de ovário com platina e o câncer respondeu, diminuiu. O câncer não aumentou. Ou ele diminuiu ou ele ficou estabilizado. Então, as pacientes que são sensíveis à platina, independente se tem a mutação ou não do BRCA1, podem fazer o tratamento de manutenção com o niraparib, que é um inibidor de PARP. Outra terapia de manutenção possível nas pacientes que não têm mutação é o Avastin, né, também chamado de bevacizumab. Então, nós temos duas opções. Olha, e foi uma dúvida em seguida aqui, doutora, você não vai acreditar. Ela pergunta a diferença entre o inibidor de PARP e o bevacizumab na manutenção do câncer de ovário recidivado e ela não entende porque o médico indicou que ela utilize os dois juntos. Ah, perfeito. Olha, tá vendo? Uma pergunta complementa a outra. Muito bom. É maravilhoso, né? É uma conexão, assim. Existem estudos, Anne. Um estudo que eu vou citar aqui, chama Estudo PAOLA. É um estudo de fase 3, onde a combinação do olaparib com o bevacizumab, exatamente nas pacientes que não têm a mutação do BRCA1 e 2, mas que têm o HRD positivo.
Então, existe sim a possibilidade dessa combinação, tá? Então, o médico dela tá seguindo o protocolo, tá seguindo estudo clínico. Existe sim essa possibilidade, tá bom? A gente sempre vai dar prioridade para o protocolo de manutenção em sempre colocar o inibidor da PARP, ou Laparib, ou Niraparib, já nas primeiras linhas. Né? Porém, e aí eu deixo o bevacizumab mais para frente, ou eu associo o bevacizumab com o inibidor da PARP quando a paciente não é mutada. Mas o protocolo que ela está fazendo está correto. Ela poderia também utilizar nessa primeira linha só o niraparib e depois fazer o beva, mas esse protocolo que ela está fazendo está baseado em evidência científica. Estão me falando aqui, doutora, que o seu áudio está com um pouco de eco. Eu vou tentar desligar. Ah, tá bom, tá bom. A gente espera. E aí eu tento também desligar o meu microfone enquanto a doutora fala, para a gente conseguir ouvir bem direitinho. Tá vindo muitas dúvidas aqui durante a live. A gente vai fazer o seguinte, gente. Eu tenho, vou até mostrar para vocês, tá? Olha o tamanho dessas listas. Olha isso aqui. Olha o tamanho dessas listas aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Essas daqui a gente precisa responder hoje. Então, eu vou pedir um pouquinho de paciência com quem está mandando a dúvida agora aqui na live, porque a nossa prioridade é realmente do pessoal que estava na primeira aula e que, diante de todo o conteúdo que a doutora explicou para a gente, surgiram essas dúvidas. Então, vocês que estão mandando a dúvida agora na live, eu peço um pouquinho de paciência para que a gente consiga contemplar. De repente, é até a mesma, né, doutora? Pode ser parecida, então continuem acompanhando aí com a gente. Olha, doutora, sintoma de câncer de peritônio. Tem sinais iniciais? Como evitar? Não tem sinais iniciais. E você é a prova viva disso. Quando começa a dar os sinais, é porque já está avançado, no estágio 3 ou 4. E, infelizmente, eu não posso florear as verdades, porque, né, são verdades. Então, não tem. Então, o que a gente deve ficar de olho, né? Qualquer alteração. Ó, inchaço do abdômen, dor abdominal inespecífica, alterações urinárias, tudo que for inespecífico, dê valor ao sintoma e vá atrás, né, de uma investigação médica. Mas, infelizmente, quando a paciente já tem a carcinomatose peritoneal, que é o câncer no peritônio, e começa a ter os sintomas, na grande maioria das vezes já está avançado. Mas o fato de estar avançado não quer dizer que não tem tratamento, óbvio. Mas aqui a grande questão como é que a gente chega antes, então, da carcinomatose peritoneal? A gente precisa conhecer a história da nossa família. A gente precisa, então, entender, será que eu tenho caso de câncer na minha família? Porque se eu tiver, eu vou começar a fazer exames, check-up oncológico anual, mesmo que não tenha um método de rastreio para câncer de ovário com carcinomatose peritoneal, porque não existe, eu vou, então, fazer um check-up anual no oncologista, né? Então, eu conhecendo o meu histórico familiar é a melhor forma de eu me proteger e, assim, com estilo de vida é a prevenção primária. Mas exames, mesmo que não exista, gente, não existe hoje um protocolo de rastreio de câncer de ovário nem de carcinomatose peritoneal. Não existe. Mas eu tendo o meu conhecimento, então, da minha família, dos casos que houve na minha família, eu tenho essa história prévia, eu vou, por minha conta, fazer um check-up oncológico, no mínimo, anualmente. Com isso, eu posso, sim, fazer o diagnóstico de um câncer de ovário, por exemplo, inicial, tá? Próxima dúvida, doutora. No caso de pacientes homens que estão em quimioterapia, ao ter relação sexual com sua parceira, existe o risco de causar irritação no local em função da eliminação dos quimioterápicos? É indicado o uso de preservativo para evitar esse problema? Isso procede, doutora? Muito boa essa pergunta, né? Maravilhosa. Procede sim. Nos primeiros 3 a 5 dias,
que o paciente fez a quimioterapia. Ele pode, então, eliminar o quimioterápico pela urina, pelas fezes, pelo esperma. Então, ele pode sim eliminar. Então, se ele tiver relação sexual até nos 5 primeiros dias após a quimio, sem preservativo, a parceira dele pode ter uma irritação, sim, porque ele elimina o quimioterápico através das excretas. É verdade, sim. Outra dúvida, doutora. Câncer nos ossos tem cura? Câncer nos ossos tem cura? Depende. Se a gente está falando de um mieloma, que é um câncer do osso que eu não trato, tá? É o hematologista que trata, pode ter cura. Mas se eu estou falando de um câncer nos ossos, que é a metástase no osso, aí eu digo raramente. Tecnicamente, pela medicina, eu digo que não. Mas por que eu usei essa palavra raramente? Porque eu já tive casos de curas de pacientes, por exemplo, com câncer de mama HER2 positivo, com metástase no osso. Mas assim, essa cura foi detectada após 15 anos de tratamento oncológico contínuo, tá? Então existe uma pequena possibilidade, hoje pelos protocolos atuais, menor do que 2% de uma cura, e principalmente quando são lesões localizadas, tá? Então, tecnicamente falando, a maior probabilidade de que aconteça é que ocorra o controle da doença ou a remissão. Nesse caso, a gente não consegue falar de forma mais deliberada assim de cura. Então, mudar um pouquinho a perspectiva e o objetivo do tratamento nesse caso. E qual exame fazer em pacientes jovens para saber a origem do câncer? Difícil essa pergunta complexa, né? Mas veio exatamente assim, doutora. E a paciente não se identificou para a gente entender se tem já diagnóstico ou sintoma. Então, entendo que seja até difícil, né, para você responder. Ó, para ver a origem de um câncer, a primeira coisa a gente vai ver, vou dar um exemplo aqui para a gente ilustrar, né? Vamos supor que a paciente tenha um nódulo no fígado. Um exemplo, tá? Não sei se é esse o caso, não. A primeira posição é fazer uma biópsia. Então, a primeira coisa é a biópsia. A primeira coisa, da lesão que foi encontrada, independente se é o tumor primário ou não. Primeira coisa, a biópsia. A imunohistoquímica, que é aquele exame que vem depois do anátomo patológico, que vai falar o subtipo do câncer, pode já dizer de que tipo que é. Então, ele pode dizer assim, é um adenocarcinoma metastático para o fígado, com sítio primário no intestino. A própria imunohistoquímica pode já trazer essa resposta, né? Porém, em alguns casos ela não traz, né? Em alguns casos a imunohistoquímica vem assim indefinido, não conseguimos determinar o sítio primário. Aí o que a gente faz? O PET scan pode ajudar bastante, né, a entender a disseminação daquele câncer e a conseguir que a gente veja de onde vem o sítio primário. Então, o PET scan pode ajudar. Outros exames também podem ajudar, como colonoscopia, endoscopia, ressonância de vias biliares. Então, esse é um protocolo que a gente utiliza para tumores primários ocultos, onde a gente faz essa pesquisa sequencial, como eu contei aqui para vocês. Perfeito, doutora. A próxima pergunta é a seguinte: quando for fazer a radioterapia, a prótese mamária não atrapalha? Provavelmente ela fez a mastectomia e colocou a prótese, né? E agora ela está com esse receio da radioterapia, se a prótese não vai atrapalhar. Atrapalhar, não. Assim, dá para fazer a radioterapia, até, assim, dá para fazer de forma muito segura. A questão é que aí vai ter um risco maior de ter contratura capsular, porque a rádio vai ser feita, então, em cima da prótese. Então, a rádio é um raio
né? E que causa uma queimadura interna. Obviamente é uma queimadura controlada, tá, gente? Tudo com dosimetria, tudo bonitinho. Mas existe um risco maior, então, dessa paciente apresentar o que a gente chama de contratura capsular, secundária à radioterapia. Isso não é grave, mas pode ter alterações estéticas na mama. Então, a mama pode ficar muito mais endurecida que a outra. Então, existe um risco maior de contratura capsular, mas isso não interfere no tratamento e na eficácia da radioterapia em evitar a recidiva do câncer, não interfere na eficácia. Doutora, pode fazer as unhas, ir na manicure quando a gente está fazendo quimioterapia? Com muito cuidado. Então, quais são as orientações? Não pode tirar a cutícula quando está fazendo a quimioterapia. Aí precisa usar, sabe aqueles creminhos que passa só assim em volta e tirar só por cima aquela pelinha que sobressai. Então, não pode em podólogo tirar canto de unha que está encravado, não pode. Pode pintar as unhas? Pode cortar, pode, mas tem que ter esse cuidado com as cutículas e passar aquele creminho e tirar só por cima o excesso, sem aprofundar, nada disso. Então tem que ter bastante cuidado. Avisar a manicure que está fazendo quimioterapia e que não pode ficar tirando cutícula, tirar bife de unha, nada disso, é proibido. E que pode usar só aquele creminho e tirar só o excesso. E flúor, doutora, pode usar nos dentes quando a gente está em químio? Pode sim. Existe muita controvérsia em relação ao flúor, dizendo, né, que o flúor pode causar câncer de tireoide, mas isso ainda não está comprovado pelos estudos clínicos. Então, não tem problema usar flúor durante a quimioterapia. A gente pode fazer exame ginecológico quando está em quimioterapia? Pode. Se não for invasivo, né? Nada do que é invasivo é recomendável durante a quimio. Exemplo, colonoscopia pode durante a quimio? Não pode, porque você pode ter uma baixa de imunidade, aí no preparo lá da colônia você tem uma translocação de bactérias e tem uma infecção. Mas um exame ginecológico não tem problema, porque não é invasivo. Exceto se você for fazer uma biópsia, e a gente está falando de outra coisa. Se for uma biópsia, por exemplo, de colo de útero, aí não, aí tem que dar uma pausa na quimio para fazer. Mas o exame ginecológico simples não tem problema. Aí outra pergunta, doutora. Se tem alguma coisa que ajude a não sentir tantos enjoos na quimioterapia? Nossa, tem várias coisas, tem várias. E eu tô gostando, essas perguntas são muito boas, né, Ana? Eu acho que vai ajudar muita gente que vai assistir essa live depois, né? São muito boas. Então vamos lá. A gente tem desde medicamentos que são feitos lá na hora da infusão da quimioterapia. Eu vou citar uns nomes aqui, e sempre que eu cito o nome de remédio, vocês já sabem que não tem conflito de interesse, nada disso. Então, tem medicamentos, tem um que chama Emend, que pode ser feito lá na hora da quimioterapia, na forma intravenosa, na veia. Tem um outro também muito bom, que a gente faz 1 hora antes da quimio, que é um comprimido, e que o paciente pode até levar esse comprimido, né? Chama Aquinzel. Começa com A e com Y, Aquinzel. São maravilhosos esses medicamentos, para a pessoa tomar lá na hora antes da quimioterapia. Em casa, existem outros medicamentos também. Um dos mais conhecidos é a ondansetrona, também conhecido como Vonal, que o paciente pode tomar, né, de 8 em 8 horas, por 3 a 5 dias depois da quimio. E o que a gente orienta é que o paciente tome o medicamento sentindo náusea ou não, porque se ele está fazendo a quimio, e o médico orienta ele, ó, essa quimio dá náusea, e ele espera ter a náusea para só depois tomar o remédio, pode ser que quando ele for tomar já não controle mais. E também existem técnicas integrativas que ajudam no controle de náuseas. A acupuntura pode ser feita com benefício de controle de náuseas, e também o uso da cannabis medicinal pode ajudar no controle de náuseas. Perfeito. Próxima pergunta.
É correto fazer quimioterapia antes de receber o resultado do FISH? Eu vou ser muito sincera, doutora, eu nunca ouvi falar nesse FISH. Então, se você já puder explicar para a gente aqui, a gente já vai se beneficiar aqui. Muito bom. É, eu acho que tá, o pessoal tá falando que nosso áudio tá duplicado, e tá mesmo, viu, Anne? Ó, tá. Tá? Eu não, para mim tá perfeito. Eu vou tentar desligar o meu áudio, vocês me digam se melhora o áudio da doutora, tá? Oi, agora sim. Sim, porque aí tá saindo só uma voz. É, boa. O FISH é um exame que nós utilizamos para confirmar se o câncer de mama ou o câncer de estômago realmente tem um HER2 positivo. É quando tem o tumor de mama, ou estômago, ou cólon, dá um HER2 duvidoso, duas cruzes, e aí a gente vai fazer o FISH para confirmar, tá? Se é ou não positivo. Mas assim, quando o FISH deu inconclusivo, já dá para ir começando a quimioterapia, porque às vezes não dá para ficar esperando tanto. Mas assim que chega o resultado do FISH, caso seja um FISH positivo, aí o médico vai precisar entrar com o bloqueador do anti-HER2, né? Então não é errado já começar. Mas assim, precisa ficar atenta e pegar esse resultado, saber se o FISH é positivo ou negativo, porque se for negativo, o tratamento não vai mudar, vai ser aquele que já está sendo feito. Se for positivo, o oncologista vai precisar associar os bloqueadores anti-HER2 junto com aquela quimioterapia. Perfeito. Olha, neutropenia febril pós-quimioterapia é normal? Não é normal, gente. E eu tenho vídeos no meu canal do YouTube que falam disso, né? A febre após a quimioterapia. Tem um vídeo que eu gravei ontem que vai no YouTube também falando disso. Não é normal. A neutropenia febril é uma urgência oncológica. E os sinais da neutropenia febril é a febre, em geral, maior que 37,8, né? E o que significa isso? Significa que a pessoa está com a imunidade baixa, em geral, neutrófilos abaixo de 1.000, e com isso, as bactérias que normalmente residem no nosso organismo, com a imunidade muito baixa, essas bactérias que geralmente não causam infecções, vão causar infecções oportunistas, né? Então, a baixa da imunidade pode fazer com que as bactérias que não são patogênicas, que não causam doenças comumente, passem a ser bactérias oportunistas e causem infecções que podem dar a septicemia, que é a infecção disseminar. Então, a neutropenia febril é uma complicação grave da quimioterapia, que é reversível, mas caso o paciente esteja fazendo quimioterapia e tenha neutropenia febril, precisa procurar um hospital imediatamente, é uma urgência que precisa ser tratada com antibiótico de forma urgente, né, e com os medicamentos para ir aumentar as células de defesa. Doutora, quem tem câncer pode fazer depilação a laser? Não pode, Anne. Não existe segurança da depilação a laser ainda para pacientes que estão em tratamento de câncer. Essa segurança é após 5 anos do diagnóstico, caso o paciente não esteja em tratamento de câncer. Por que não existe essa segurança? Porque não se sabe ao certo o que o laser pode estimular na região onde ele é aplicado. Então, por uma questão de segurança, ainda não. É possível pintar os cabelos durante as químios? Depende se a químio cai o cabelo ou se não cai o cabelo, ou se é uma químio que cai parcialmente o cabelo. Então, resposta, em geral, não. Porque se for uma químio que cai o cabelo, e não tem sentido.
né? Se você está fazendo uma química que cai o cabelo, está usando a touca gelada, se você pintar o cabelo que você pintou vai cair, mesmo que você usou a touca. Se for um protocolo que não causa alopecia, aí você tem que perguntar para o seu médico, olha, esse protocolo vai causar queda de cabelo? Se ele fala, não, não cai ou geralmente não. Aí você pode pintar, mas com tintura sem amônia, tá? Então, protocolos que não dão queda de cabelo, pode fazer a tintura com tinta sem amônia. Protocolos que dão queda de cabelo, que você está usando touca, jamais pinte o cabelo, senão ele vai cair mesmo com a touca. E aí não está recomendado. Aí vem uma série de perguntas sobre multivitamínicos. Algumas marcas aqui que eu não vou falar, porque a gente não tem interesse também em ficar divulgando nomes de produtos que a gente não sabe a eficácia, enfim, a segurança. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, doutora, se os multivitamínicos podem ser indicados para quem está em tratamento de quimioterapia de mama. Podem, dependendo da análise sanguínea que o médico faz. Então, eu vou dizer como eu faço com as minhas pacientes. É solicitado um exame de sangue geral com a dosagem das vitaminas. Então, a gente pede as vitaminas, vitamina B, ácido fólico, vitamina D, enfim, ferro. Eu solicito isso no exame de sangue. E conforme a necessidade de suplementação, de acordo com o exame, é feita a recomendação da vitamina para as pacientes. Muito importante um alerta que saiu um estudo clínico em 2021, mostrando que pacientes que estavam em tratamento adjuvante, quimioterapia preventiva para câncer de mama e suplementavam com altas doses de vitaminas antioxidantes do tipo de vitamina C e até mesmo ferro, tiveram um resultado inferior, ou seja, pacientes que utilizavam durante a quimio vitaminas antioxidantes não recomendadas, e até o ferro está incluído nisso, tiveram uma menor chance de cura. Então, tenham muito cuidado com essa suplementação caseira, não indicada, ou com médicos que fazem esse trabalho integrativo e com suplementação de vitamina C em altas doses, quando não é indicado. Então, hoje, pelos protocolos atuais de 2023, pacientes que estão em tratamento adjuvante, quimioterapia para câncer de mama, não é indicado usar vitamina C em altas doses, ferro, nada disso. Caso a paciente esteja em tratamento paliativo, que é o tratamento contínuo, pode-se usar conforme a necessidade do exame. E eu gosto muito quando a doutora fala, né, da oncologia integrativa, porque a oncologia integrativa também aborda a questão da nutrição oncológica. E muitas vezes, quando tem casos específicos, a doutora acaba encaminhando para nutricionistas especializadas para fazer o acompanhamento desses pacientes. E é muito importante o que a doutora está falando, né? A gente não conhece a parte técnica e isso pode colocar o nosso tratamento em risco. Então, todo cuidado é pouco, né? Olha, doutora, próxima dúvida. Depilação com cera ou aparelho elétrico durante a quimioterapia pode? Eu tô gostando muito dessas perguntas, porque, assim, são orientações que eu sempre dou quando vou prescrever a quimio, mas é muito bom. Cera não pode, porque pode dar reação, alergia. Com a quimioterapia, a pele do paciente fica muito mais sensível. Então, o paciente fica como se fosse um bebê. E eu até peço para usar sabonete neutro de bebê, né? Então, cera não pode. O depilador elétrico pode e a Gillette também pode, tá? Cera não. Ainda sobre os multivitamínicos aqui, doutora. Ômega 3. Tem indicação durante o tratamento de quimioterapia? E se tem indicação, tem algum tipo específico que você recomende?
Essa pergunta é boa, porque o ômega 3 é muito bom. É um ótimo suplemento e que não precisa dosar no sangue para prescrever, né? E não existe uma marca específica, mas que o paciente precisa ver quando for comprar? Tem que ser só o ômega 3, não pode ter ômega 6 e ômega 9 juntos, só o 3, que o 3 é o que tem a propriedade. E tem que ter duas substâncias, o DHA e o EPA. Então tem que ver lá se tem lá o DHA e o EPA. E precisa ser isso na dose de 1.000 miligramas. Então, ômega 3 de 1.000 miligramas. A dose ideal é entre 2 a 3 cápsulas por dia. Então, a dose ideal é de 2.000 a 3.000 miligramas dia. Então, observa se é ômega 3 sozinho, não pode ter nem ômega 6 nem ômega 9. E observa se tem lá escrito que tem EPA e DHA, tá bom? Perfeito. Doutora, chegaram algumas perguntas bastante específicas aqui para gente. Eu não sei se você vai conseguir responder, porque me parece que seria um caso assim de consulta individual mesmo. Mas eu vou fazer a pergunta para que a paciente também perceba que a gente está olhando para as dúvidas dela. E eu acho que, de toda maneira, ela mostra bastante interesse, porque ela trouxe até o que está escrito na biópsia dela aqui para você dar um parecer, né? Ela diz o seguinte: doutora, minha biópsia é adenocarcinoma moderadamente diferenciado, seroso, metastático, possível sítio primário, ovário barra endométrio. Ela fez 3 químios neoadjuvantes e quer saber como fica o estadiamento. E aí tem umas siglas aqui que eu vou ler, vamos ver. PT2A, PNX, entre parênteses 2A, grau 2. O médico dela disse que não é metastático. E ela fica bem confusa, porque na biópsia diz metastático. Você consegue dizer alguma coisa para essa paciente? Realmente, esse é um caso de avaliação em consulta, porque aí ela teria que me mandar esses exames para eu analisar biópsia, exame de imagem. E aqui eu aproveito para falar, né, que eu faço teleconsultas hoje para pacientes do Brasil todo e outros países também. Então não precisa morar aqui em São Paulo. Então, eu vou falar de forma geral, não específica, tá? Mas não vou conseguir dar muitas orientações, porque realmente é uma pergunta que requer uma avaliação em consulta médica. E esse não é o objetivo também das perguntas da jornada, e eu nem posso fazer esse papel lá de orientação individual. Então, assim, primeiro eu me coloco à disposição da paciente caso ela queira agendar uma consulta de segunda opinião, né? Será um prazer atendê-la. Vou responder de forma bem geral, mas não vou conseguir ajudar tanto. Pelo que me parece, um adenocarcinoma e com uma dúvida de sítio primário, não se sabe exatamente se é o útero ou se é o ovário. Porque existe um tipo de célula que chama célula endometrioide, que pode dar tanto câncer no útero e ovário, e pode ser concomitante, pode até ser nos dois órgãos ao mesmo tempo, tá? Mas para saber se o estadiamento dela muda ou não, eu teria que avaliar os exames de imagem dela. Porque o que é estadiamento, gente? Não é isso que a gente vê na biópsia. O estadiamento é o que a gente vê também nos exames de imagem. É o que a ressonância me mostra. Se eu tenho aquele ponto só no ovário ou no útero, então é um tumor localizado. Ou se eu tenho aquele ponto no peritônio ou outro órgão. Então, o estadiamento a gente não avalia não só pela biópsia, é um conjunto. A gente vai analisar o estadiamento pelos exames de imagem. E o estadiamento, ele nunca muda de acordo com o tratamento neoadjuvante que eu fiz. O estadiamento é um só, gente. E essa pergunta é muito importante. Porque tem pacientes que falam assim, então eu tenho estadiamento 4, um tumor que tem metástase. Eu faço a quimioterapia, o tumor sumiu todo. Eu volto para o estadiamento 1? Não.
O estadiamento é um só, não, imutável, que é quando você fez o seu diagnóstico. Esse estadiamento não muda de acordo com o tratamento. Então, são coisas completamente diferentes. É por isso que é importante, para fazer um planejamento oncológico adequado, né, fazer corretamente esse estadiamento oncológico, que requer tanto a biópsia quanto a avaliação cirúrgica, assim como a imagem, para falar corretamente, olha, você é o estadiamento 3C ou você é o estadiamento 4, porque a partir do momento que eu estabeleço o estadiamento do paciente, eu não vou mudar esse estadiamento de acordo com a resposta ao tratamento, tá? Perfeito, doutora. A só pergunta se o tratamento de manutenção é a mesma coisa que tratamento paliativo. Pergunta muito boa também. Eu vou só responder a pergunta da Luciana, que a gente vai lá. Ela está falando, né, da filha dela de 11 anos. Mas, Luciana, tem duas questões. A jornada já encerrou as inscrições, é para pacientes exclusivamente, tá? A gente ainda não abriu uma jornada para familiares. Pode ser que esse seja nosso próximo passo. Tá bom? E assim, a sua filha é mais o oncopediatra, que não é também a minha especialidade, tá bom? Então, mas eu acho que a gente pode ter, né, um próximo passo aí de tentar uma jornada para familiares. Pode ser um próximo passo, mas ainda a gente não tem. Então, tratamento paliativo é a mesma coisa de tratamento de manutenção? Então, vamos conceituar isso daí. É uma pergunta complexa, tá? Primeiro, o que é tratamento paliativo? É um tratamento num paciente que tem um câncer metastático. Significa que o paciente é terminal? De maneira alguma. Significa que é um tratamento paliativo que não tem objetivo de cura, mas sim de controle da doença. Ok. O tratamento paliativo pode conter um tratamento de manutenção, mas o tratamento de manutenção pode também estar num tratamento que é curativo. Então, vou dar alguns exemplos aqui. Então, não são sinônimos. Exemplo: paciente paliativo começou a fazer um tratamento paliativo de quimioterapia. 6 meses depois, eu fiz os exames de reestadiamento e vi que está muito bem, que reduziu muito. E aí eu entro com tratamento de manutenção oral que ele toma em casa. Então, eu tenho aqui um paciente fazendo um tratamento paliativo na fase da manutenção. São duas coisas diferentes. Agora, eu vou dar um outro exemplo. Eu tenho um paciente que tem um câncer de mama, por exemplo, curável, não tem metástase, fez a químio, fez a cirurgia, fez a químio, fez a rádio, terminou tudo isso e aí está no tratamento de manutenção com terapia endócrina por 5 anos. Então, o tratamento de manutenção pode existir tanto no tratamento curativo, assim como no tratamento curativo. E não são sinônimos, tá? Gente, é uma aula, né? É uma aula. Doutora, a Lívia pergunta a diferença entre imunoterapia e terapia-alvo. Gente, eu tô adorando essas perguntas e eu acho que essa nossa live vai fazer sucesso, viu, Mari? Que eu acho que depois as pessoas vão querer que a gente fique repetindo a live porque são muito boas, né? Eu tenho um vídeo no canal do YouTube que eu falo exatamente, né, quais as diferenças entre imunoterapia, quimioterapia e terapia-alvo. Quem não está inscrito lá no meu canal, já se inscreva lá no canal que tem muito vídeo bom. Mas respondendo aqui a pergunta, a diferença entre terapia-alvo e imunoterapia. A imunoterapia, ela é injetável, então é um soro que o paciente recebe na veia. E o objetivo da imunoterapia, o que ela faz? Ela aumenta a imunidade do paciente. Com isso, eu estimulando o meu sistema imunológico, o próprio sistema imunológico do paciente vai reconhecer o tumor e vai começar a atacar o tumor, então, de forma indireta. A imunoterapia, então, não ataca diretamente o tumor. Ela estimula a imunidade do paciente e, sim, as células imunes do próprio paciente é que vão atacar o tumor. Não é um ataque direto. E ela é venosa.
não costuma dar tantos efeitos colaterais como a quimioterapia causa. A terapia-alvo é completamente diferente. A terapia-alvo existe na forma venosa e oral. Hoje a gente tem muitos medicamentos na forma oral e ela sempre vai ter um alvo, uma mutação, como uma ligação chave e fechadura. É algo específico para aquela mutação. Vou dar alguns exemplos. O olaparib ou niraparib. O olaparib, na verdade, é mais específico, porque no niraparib dá para ser usado em outros, como o caso da ANI, tem a mutação BRCA1. Ele é uma terapia-alvo para quem tem a mutação BRCA1. Outro exemplo, o osimertinib, que é um tratamento para câncer de pulmão metastático com a mutação do EGFR. Ele é focal, ele vai agir na mutação do EGFR. Então, quando eu tenho terapia-alvo, ela se liga exatamente naquela mutação que o paciente tem. Portanto, se o paciente não tem a mutação, o remédio não funciona, porque é como se fosse uma chave fechadura. A Lucineia pergunta, doutora, existe tratamento combinado de quimioterapia e imunoterapia? Tem sim. Tratamento combinado de quimio-imune, a gente já faz muito. Existem protocolos de combinação de quimioterapia com imunoterapia, câncer de pulmão, câncer de mama. Então, sim, a gente utiliza já em câncer de bexiga, enfim, vários protocolos já onde a gente utiliza a combinação. Eu acho que você já adivinhou a próxima pergunta, que é a pergunta da Nilva, que é a seguinte: imunoterapia para quais tipos de câncer? Basicamente isso, né, doutora? Ixi, a imuno a gente usa em todos. Ó, eu vou tentar lembrar dos pés à cabeça, mas pode ser que eu esqueça, tá? Vamos lá. Se eu esquecer algum aí que vocês vão ver depois da live, vocês me cobrem, tá? Mas vamos lá. Dos pés à cabeça, vamos ver quando a gente usa imunoterapia. Câncer de cabeça e pescoço, a gente usa imunoterapia. Câncer de esôfago, a imunoterapia é utilizada. Câncer de estômago, imunoterapia é utilizada. Quando eu tenho o PDL1 positivo, principalmente. Câncer de pulmão, imunoterapia é utilizada. Câncer de mama triplo negativo, exclusivamente. Imunoterapia é utilizada. Câncer, vamos lá, de pâncreas, ainda não. Imunoterapia não é utilizada em câncer de pâncreas. Câncer de fígado, imunoterapia utilizada. Câncer de cólon, de intestino, a imunoterapia pode ser utilizada se o paciente tem a instabilidade dos microsatélites. São então casos especiais. Câncer de ovário, ainda não. Imunoterapia não é indicada ainda. Câncer de ovário. Câncer de útero, imunoterapia já é indicada para pacientes que têm instabilidade dos microsatélites. Tumores neuroendócrinos de baixo grau, ainda não. Tumores neuroendócrinos de alto grau, a imunoterapia já pode ser utilizada na segunda linha, um estudo de fase 2. Melanoma, que é um tumor de pele um pouco mais agressivo, a imunoterapia é utilizada e foi a primeira doença, né, que inaugurou a imunoterapia na oncologia, foi o melanoma. Câncer de bexiga, imunoterapia é utilizada. Câncer de rim, câncer de próstata, ainda não. Mas acho que a gente falou de forma geral, né? Foi muito ampla essa pergunta. Doutora, a Marília pergunta, carcinoma, estágio 3C, ela não diz o tipo do tumor aqui, ela só quer saber se com esse estágio 3C é considerado metastático. Não dá para saber, não, porque aí tem que falar o sítio, né? Porque eu vou dar um exemplo aqui. Se for um estágio 3C de mama, não é considerado metastático, porque pode ser uma metástase regional só para o linfonodo regional. Já se for um 3C de ovário, já é considerado metastático para o peritônio. Então, não tem como responder essa pergunta sem ter o sítio primário, né, de onde veio. Perfeito. Olha, a Nilva pergunta, como acelerar o crescimento dos cabelos pós-quimioterapia?
Essa pergunta é de US$ 1 milhão, né? Mas vamos lá, o que que a gente faz? Existem vitaminas orais que o paciente pode tomar. Tem vitaminas que são bem efetivas. Tem também tópicos, né? O dermatologista vai manipular para o paciente aplicar no couro cabeludo. Ter uma nutrição adequada, óbvio, se alimentar bem. Ver se não tem anemia. Se tiver anemia, tratar. Porque quem está com anemia, o cabelo não vai crescer. Verificar se tem problema de tireoide, porque se aqui bagunçou ali a tireoide, tem que tratar a tireoide, senão o cabelo não vai crescer. Então, precisa fazer uma avaliação metabólica geral do que ficou pós-químio. E aí tem que fazer a avaliação do couro cabeludo, e aí o dermatologista vai passar os tópicos e vitaminas para o crescimento. Então, é uma análise também geral, tá? Perfeito. A Joiane, doutora, pergunta: mesmo com o CA 125 baixo, é possível ter recidiva? Infelizmente, sim, porque existem tumores que não aumentam o marcador tumoral. Por isso que a gente diz que marcador tumoral não é diagnóstico de câncer, porque ele serve para acompanhamento em pacientes que vão expressar o marcador, mas nem todos os tumores expressam o marcador. Então, por isso que a gente não faz só avaliação de marcador, que a gente faz avaliação também por imagem. Porque às vezes o marcador está baixo, mas a imagem mudou alguma coisa. Então, é possível sim ter a recidiva mesmo com marcador baixo. A Alessandra, doutora, pergunta: tenho que tomar o anastrozol, mas tenho muito medo dos efeitos colaterais. A Alessandra, é velha conhecida, acompanha aqui o canal já há muito tempo. Então, Alessandra, não tema. Tem um vídeo que eu fiz, aliás, tem vários vídeos sobre hormonioterapia também no meu canal do YouTube. Tem um bem recente que eu falo das diferenças entre tamoxifena, anastrozol, letrozol, exemestano, tá lá o vídeo. Tem um outro vídeo que chama Saiba Tudo sobre Hormonioterapia. Mas eu vou falar então sobre os principais efeitos do anastrozol, que é um inibidor de aromatase, um bloqueador hormonal utilizado para o tratamento do câncer de mama. Eu vou falar os principais efeitos e como que a gente pode evitar, amenizar esses principais efeitos. Então vamos lá. Principal efeito, dor articular, dor nas articulações. Por isso que eu digo, paciente tomando inibidor de aromatase é igual à academia. Eu ia até pegar um pezinho aqui que eu tenho na minha varanda, tá? Porque eu tenho pezinhos na minha varanda. Mas é isso, gente. Quem toma inibidor de aromatase precisa fazer atividade física. Se não fizer, vai ter dor, tá? É uma afirmação mesmo que eu tô fazendo. Não tô passando medo de ninguém, não. Tá? Mas a gente sabe que as pessoas que não fazem ficam enrijecidas, né? Então, exercício físico vai evitar aí essas dores. Outro efeito colateral dos inibidores de aromatase é a perda óssea. Então, pode levar a uma osteoporose. E como é que a gente evita, então, a osteoporose? Exatamente da mesma forma. Exercício físico e principalmente de musculação, onde eu tenho ganho de massa muscular e eu também tenho ganho de massa óssea, e reposição de cálcio, vitamina D e também medicamentos específicos aí para manter a saúde óssea. Então, não tema, Alessandra, os efeitos dele, mas faça a sua parte. Faça exercícios físicos, caminhada só não basta. Entra numa academia, pega lá uma recomendação com o seu oncologista, fala, doutor, me dá uma recomendação para eu ir para academia, porque eu estou tomando inibidor, não quero ter dor, certo? Peça para o seu oncologista pedir uma densitometria dos ossos para saber se você tem osteoporose ou osteopenia. E se tiver osteopenia ou osteoporose, já começar a tratar, tomar cálcio, vitamina D, outros medicamentos se tiver uma osteoporose já instalada. Então, essas dicas. Pega essa live, anota isso no seu caderninho da Jornada do Câncer, porque essa live é especial para os alunos. São alunos, porque agora a gente tem homem também. E vai lá e conversa com o seu médico, tá? Gente, estamos na reta final. Deixa eu correr aqui, ó. Elizabeth pergunta, doutora, CA de útero, metástase no fígado.
tem tratamento? CA de útero, metástase no fígado. Com certeza tem tratamento, com certeza. Né? O CA de útero com metástase no fígado, primeira coisa, gente, a gente tem que saber, é certeza que é uma metástase, né? Pela imagem, foi feita a biópsia, não foi, mas a imagem é característica, então a primeira coisa é se certificar, não, é certeza mesmo, o PET confirmou, tem uma biópsia, enfim. Tem. E aí, como é que a gente começa o tratamento do câncer de útero hoje pelos protocolos de 2023? Com quimioterapia à base de platina, carboplatina e paclitaxel. Foram medicamentos que a gente já citou aqui durante a nossa live. A gente faz em geral de 6 a 8 ciclos. Terminada aí essa fase de indução, a gente pode entrar na manutenção, que a gente já contou também aqui na live, o que é uma manutenção de um tratamento paliativo. Caso essa paciente tenha um câncer de útero com receptores hormonais positivos e tenha ido bem ao tratamento inicial, eu posso fazer uma manutenção do tratamento com bloqueadores hormonais, tá? Se ela tiver receptor hormonal positivo ou não. Essa é a primeira fase do tratamento. E aí a gente costuma consolidar ainda, né, no útero, às vezes com radioterapia, se tem algum risco de sangramento, né, faz uma radioterapia na pelve. Então, esse é o início do tratamento. Mas sim, tem tratamento, existem caminhos e não é um só, são muitos. Doutora, a Joana, ela está tendo algumas reações alérgicas pós-quimioterapia. E o caso dela também me parece bastante específico. Inclusive, na aula ontem, a doutora Vivian colocou para a gente que todo paciente que está em tratamento de quimioterapia precisa dessa assistência e dessa orientação pós-quimio para levar para casa, né? E assim, procurar o hospital onde está em tratamento. Mas o que você pode falar para a Joana aí nesse sentido? Porque ela está tendo essa reação alérgica e parece que não foi bem orientada, doutora. Anne, ela fala onde que é a reação alérgica, se é na pele, como que é a reação alérgica? Ela falou alguma coisa? É na pele, é na pele, é na pele. Tá. Então, a primeira coisa é estabelecer se realmente isso é do quimioterápico, né? Porque às vezes não é, às vezes pode ser de outra coisa, mas assim, tem chance de ser do quimioterápico. Então, a primeira coisa, ela precisa conversar com o oncologista dela ou com o médico que está ali na sala de químio, ou enfim, né, algum médico sobre essa questão. Primeiro passo, né? Sendo reação alérgica da quimioterapia, tem como prevenir e amenizar? Tem. Né? Então, se a quimio está dando uma reação alérgica na pele, mas não é algo que arrisque a vida da paciente, coloque em risco a vida da paciente, o médico vai passar antialérgico, assim, depois da quimioterapia, o paciente já vai tomar o antialérgico em casa por 3 a 5 dias depois da quimio para não ter a reação em casa. Então, o caminho aí é que ela converse com o médico e conte que está tendo essa reação alérgica, porque ele vai prescrever antialérgicos para ela tomar após a quimioterapia para evitar que isso ocorra novamente. Esse é o caminho que ela deve seguir. Né? Deixar claro aqui que na jornada do câncer, a gente não pode prescrever nada, avaliar caso de forma individual. Eu não posso prescrever medicamento lá na aula, nada disso, né? Então, aqui é um guia de orientações para você conversar com o seu médico, mas tem como prevenir sim utilizando os antialérgicos, tá? Doutora, a última pergunta, prometo. A gente conseguiu zerar todas as perguntas, graças a Deus, mas uma que é muito importante, né? É sobre as fake news em relação ao câncer, né? Hoje voltou a circular nas redes sociais, em grupos de WhatsApp, aqueles vídeos falando de curas milagrosas e de tratamentos não respaldados cientificamente, e o quanto isso traz dúvidas, inseguranças, o quanto isso toca o paciente oncológico que já está vulnerável, com medo. Então, hoje mesmo lá no nosso grupo aconteceu e a gente realmente tenta acolher, mas sempre
colocando um olhar mais crítico para o paciente para que desconfie, né? Para que busque em fontes seguras. Eu queria que você falasse novamente, porque hoje parece que foi incrível, assim, hoje voltou a circular um vídeo com muita força e tá, assim, muitas dúvidas, né? Muitos pacientes ficam muito angustiados e, às vezes, querendo parar um tratamento cientificamente comprovado, arriscando a própria vida para fazer um tratamento que alguém compartilhou. E isso é muito grave, né, doutora? Anne, só me conta, porque eu não consegui acompanhar na rede social. As fake news foi sobre o que hoje? Só para eu me inteirar da notícia aí. Basicamente, a fosfo novamente, um vídeo antigo que voltou a circular, né? E um outro tratamento de que não, nem dá para entender direito. Eles falam muito da marca comercial da empresa e falam de curas milagrosas, né? Então, assim, claramente a gente que já é paciente um pouco mais antigo, a gente já percebe que não tem fundamento, mas muitos ainda ficam muito inseguros, né, doutora? Então, pronto, vamos falar disso. Primeira coisa, gente, tomem muito cuidado com onde vocês estão buscando as informações depois que vocês têm diagnóstico de câncer. O Google, infelizmente, não é confiável. O YouTube também não é confiável. Então, como é que vocês vão ver o que é confiável e o que não é? Primeira coisa, viu alguém falar no YouTube? Você tem que ver quem que essa pessoa está falando. É um médico? Vocês vão precisar, então, entrar lá no CRM, tá lá e ver se é médico de verdade, se é oncologista. Porque tem muita gente que vive falando de câncer, mas nunca estudou nada sobre o câncer. Então, gente, primeira coisa é checar a informação, quem está falando para você, tá? Muitas pessoas, infelizmente, se aproveitam da fragilidade dos pacientes e das famílias com câncer nesse momento para vender curas milagrosas. E a cura milagrosa do câncer não é vendida. A cura milagrosa do câncer, que não podemos chamar de milagre, ela pode ser alcançada. E ela é uma cura a cada dia que pode ser alcançada de forma a controlar a doença num paciente que tem metástase e num paciente que não tem. Mas a cura não é vendida em farmácia em pílula. Isto não existe, tá? Então, sobre essas questões, eu vou contar uma história e que, inclusive, foi a causadora da gente ter tido a ideia de escrever o livro Oncologia Integrativa, um novo olhar para o câncer. Então, eu vou contar essa história para vocês. Uma paciente minha que já faleceu, ela, na época, tinha, quando descobriu o câncer de mama, triplo negativo, 36 anos, 2 filhos pequenos. E, na época, eu me lembro que tinha já imunoterapia, mas ela não utilizou a imuno porque ela tinha um PDL1 negativo. E nós estávamos fazendo o melhor tratamento para a época. E ela me chega no consultório, de uma consulta para outra, com uma distância de 1 mês, tendo emagrecido 10 quilos. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei, o que você está fazendo? Ah, doutora, eu virei vegetariana, eu estou colocando agora água alcalina, eu estou colocando trigo germinado, eu estou colocando alumínio debaixo da cama, enfim, eu não posso mais tomar. Não, eu posso tomar sol mesmo fazendo químio. Eu estou tomando vários suplementos e ela me mostrou a receita. Aquela receita que ela estava usando, de todas aquelas orientações esdrúxulas, e eu vou usar essa palavra mesmo, custava R$ 25.000. R$ 25.000. Eu olhei aquilo e falei, eu não acredito. Eu falei, você falou para essa pessoa que te prescreveu isso, que você está tomando um medicamento que chama Xeloda, na época que ela tomava, que pode ter interação com esses suplementos que foram prescritos? Ah, eu falei, doutora, mas ele falou que ele é professor doutor de algum lugar, que ele escreveu um livro e que ele não precisa falar com você, que ele tem certeza que não dá interação. Eu olhei aquilo e fiquei indignada, mas eu transformei essa indignação em ideia, em algo prático, para trazer o livro que respalda de forma científica exatamente aonde a medicina integrativa tem eficácia e aonde ela não tem. Então, gente, sempre que
falarem para vocês que existe cura milagrosa do câncer, não existe. Essa cura é alcançada com o melhor tratamento, com você fazendo o seu melhor, em você procurando um médico de confiança, em você procurando conhecimento, tá? E aí, foi isso, a história do livro, né? E aí eu quero deixar um alerta. Onde, então, procurar informações? Onde procurar informações? O meu canal é uma fonte de informações de qualidade. Então, hoje é um dos maiores canais da oncologia que informam os pacientes. Então, procurem lá, doutora Vivian Koski Oncologia, tanto aqui quanto no Instagram. É um canal que vai te trazer informações científicas. Outros canais, a gente tem aí o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, tem um site do INCA, que tem muitas informações, né? Tem o TJCC, que é o Movimento Todos Juntos contra o Câncer, tem a Abrale, que dá informações maravilhosas, tem o Oncoguia, tem o Instituto Vencer o Câncer, então são locais confiáveis onde você pode buscar informações. E sempre que você pegar uma informação e não tem certeza se aquilo é sério ou não, não sai da sua cabeça fazendo. Conversa com o seu médico. E se o seu médico não dá atenção, porque isso pode acontecer, procura uma segunda opinião, uma pessoa confiável, né? Eu recebo muitos pacientes perguntando: ah, doutora, o ozônio funciona para câncer? Não funciona, gente. E tem um monte de gente vendendo ozônio para as pessoas aí, 10 sessões a R$ 10.000, e querendo indicar o ozônio intrarretal ou intravenoso no paciente fazendo quimioterapia. Isso é um absurdo. A fosfoetanolamina, ela vem já de uma história, já de muitos anos atrás, eu acho que foi 2018, se não me engano, 2017, não me lembro ao certo. Só que aí foi dada a oportunidade de mostrar se a fósforo realmente funcionava ou não. Então não foi uma coisa que foi descartada, só falando assim, ah, foi descartada pelos médicos, porque a indústria tem a cura e não mostra. Gente, não é nada disso. Ninguém é conivente com um remédio que pessoas escondem, isso não existe. Né? E aí foi dada então a oportunidade e foi criado um estudo clínico no ICESP, né? Um estudo de fase 1 que pegou pacientes que não estavam em tratamento ativo, que eram pacientes paliativos sem perspectiva de tratamento, não tinha tratamento para aqueles pacientes, porque não pode combinar fósforo com químio, então também não pode parar a químio para fazer fósforo. E esse estudo não evoluiu da fase 1 para a fase 2, porque não beneficiou nenhum daqueles pacientes que estavam no estudo. Então, gente, por favor, né, você vai trocar um medicamento que é certo, pode fazer efeito, por um medicamento que está comprovado que não faz, isso é um verdadeiro absurdo. E muita gente, até infiltrado no nosso grupo, e eu não tenho problema de dizer isso, que a gente teve pessoas infiltradas no nosso grupo no início, um grupo sério, um grupo que quer ajudar pacientes, pessoas que estavam lá para vender ilusões, para vender pílula milagrosa. A gente teve isso infiltrado no nosso grupo, né? Que querem pegar as pessoas pela fragilidade, não pela verdade. Então, essas são as minhas palavras aí em relação a esse acontecido. Doutora, muito, muito, muito obrigada, né? Eu acho que foi uma aula, a gente passou de uma hora. Eu quero pedir desculpas para as milhões de perguntas que a gente recebeu durante a live, mas hoje nosso compromisso era realmente, né, esclarecer as dúvidas que ficaram da primeira aula. Então, vejam e revejam essa live, compartilhem com seus amigos, nos grupos de pacientes, porque a informação de qualidade é poder e salva vidas. E sempre, sempre conversem com o médico de vocês, né? Não façam nada por conta própria. E seguimos juntos. Dia 25, nosso próximo encontro da Jornada do Câncer. Até lá, continuem acompanhando os conteúdos da doutora Vivian aqui nas redes sociais, aqui na Jornada também. Doutora, quer dar as últimas palavras? Só tenho a te agradecer muito por ter encontrado espaço na sua agenda para conversar com a gente. Dizer aqui que o nosso compromisso com a jornada é de que ninguém saia com dúvidas.
porque o nosso objetivo é de disseminar informações pelo mundo. E a gente já está, então, na terceira jornada do câncer e cumprindo a nossa missão e cumprindo o nosso objetivo maior. Quero agradecer novamente a confiança que a Daiichi Sankyo depositou na gente de estar já na nossa terceira jornada. Espero que esse movimento, que é um movimento honesto, que é um movimento sério, que é um movimento científico, tenha vida longa, né? E que hoje a gente teve na aula lá 95 pessoas, né, na aula. Então, assim, isso para a gente é muito valioso, porque a gente sabe que a gente está plantando sementes de renovação na vida daquelas pessoas. Porque a renovação da vida de uma pessoa só começa com a renovação mental, a renovação das ideias. E é isso que a gente faz lá. E dizer que, então, nossa próxima aula, dia 25/4, terça-feira, começa pontualmente às 7h30. E lá no grupo, eu estou no grupo também. A gente é um pouco rígido para isso, para não falar que eu sou chata, sim. Eu sou chata, eu sou exigente, sim. Tá? Então a gente vai começar às 7h30. A aula vai até 9h30. Tá? Vocês vão falar, é muito tempo. Não é. A aula são duas partes. A parte 1, a gente fala sobre questões técnicas. Né? E na aula 2, eu vou falar sobre os cânceres, né, das pessoas que estão lá. Então, já vou contar aqui que eu vou falar na aula 2, tá? Vou falar sobre o tratamento do câncer de mama, tratamento do câncer de ovário, tratamento do câncer de útero, do câncer de pulmão, do câncer de tireoide, do câncer de esôfago e do câncer de intestino. Isso que eu vou falar, obviamente, de uma forma para leigos, para os pacientes entenderem, uma forma simples, mas técnica, tá? E aí, na parte 2, a gente tem questões de interiorização, de meditação, de espiritualidade, de comunicação não violenta. Então, a gente trata das duas coisas. E nesse meio, a gente coloca as pacientes nos círculos de ressonância para conversarem entre si e trocarem experiências. Então, passa muito rápido. Então, para ficar bem claro aqui, a aula vai de 7h30 às 9h30, tem um intervalo aí entre uma e outra. As dúvidas só serão respondidas das 9h30 às 10 da noite, em quem ficar na aula ao vivo. Então não adianta, gente, vocês podem ficar bravos, mas enfim, não vão dizer que a gente não avisou. Não vai ter mais a listinha de perguntas, nada disso. É para quem então tá lá e tiver ao vivo, participando da aula, as dúvidas vão ser respondidas lá ao vivo. O nosso compromisso é que ninguém saia com dúvida, mas o nosso compromisso é com quem tem compromisso, tá bom? Então, é exatamente isso. E isso aqui que a gente está fazendo, eu acho que está ajudando muita gente, pode ser que a gente crie um programa de fazer mais isso que a gente está fazendo aqui, para perguntas gerais, né? Então, se for o caso, a gente pode programar isso num outro momento. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou com a gente até agora. Fiquem com Deus, se cuidem, compartilhem a live e até a próxima aula da jornada, dia 25. Tchau, gente. Tchau, tchau.